Olá, alunos, sejam todos bem-vindos para mais uma aula de Sociologia, né? Só recapitulando o que a gente aprendeu na aula passada. Na aula passada a gente estudou justamente sobre a questão do trabalho, né? Qual a importância social do trabalho na vida do ser humano. Então lá a gente pôde perceber um pouco de onde surgiu a origem da palavra trabalho, né? A gente vai ver que ele surgiu da palavra tripalho, ou seja, três paus, que no primeiro momento era utilizado para colher trigo, né? E depois passa a ser usado como instrumento de tortura. E aí a gente vê que dessa derivação da palavra, historicamente, né, se tem uma carga um pouco negativa da palavra trabalho. Na escravidão, o trabalho era como uma espécie de castigo em relação ao negro, que era uma propriedade do homem branco. Depois, dentro da própria leitura, né, da própria religião, o trabalho recai como um castigo do homem que desobedece a Deus, no caso da personificação do próprio Adão, né, o primeiro antepassado aí da espécie humana, que ao desobedecer a Deus, ele passa a ter de trabalhar para subsistir, isto é, sobreviver. Então a gente vai vendo que ao longo da história o trabalho tem essa conotação negativa. É dentro da sociedade, na modernidade, que o trabalho vai ser como uma espécie de reconhecimento do homem, né, de uma autoestima dele e lhe trazer benefícios dentro da sociedade. Né? Então a gente viu um pouco dessas explanações e dessas reflexões sobre a ideia de trabalho. E para essa semana, a gente analisar um pouco essas características que diferenciam o trabalho do animal, né? Não racional, ou seja, o animal que age por instinto, diferente do trabalho do humano, né? E a gente perceber ali, eu coloquei duas imagens, de um lado o trabalho da formiga, né? Que ela nasce determinada naturalmente a trabalhar, né? É operária, tanto que se usa a expressão formigas são operárias, trabalham muito para fabricar o seu abrigo, né, para armazenar alimento para a época de inverno, uma série de coisas. Então, é um animal que a gente tem como referência de trabalho. Mas qual a diferença entre o trabalho meramente animal e o trabalho humano? A gente vai perceber que o trabalho humano já tem toda essa dimensão de que é um trabalho mais complexo, no sentido de que o homem já vai usar toda uma racionalidade, uma ciência ou várias ciências para criar, né, transformar a natureza e produzir coisas, invenções, teorias e a própria ciência. Então, o trabalho humano tem essa complexidade, haja vista que o homem é um ser instintivo, mas também racional, né? Então, a gente pode ver essas diferenças aí entre o trabalho do animal, né, porque age por instinto, no caso a formiga, e já o trabalho humano, né? E aí, para a gente aprofundar a aula de hoje, tem dois textos aí para a gente refletir um pouco sobre essa questão do trabalho que estamos trabalhando nesse terceiro trimestre. Aliás, nesse terceiro bimestre. Então, o primeiro texto diz a seguinte questão, né? Começa falando sobre o esfacelamento do mundo feudal, né? Ou seja, o mundo feudal vai se descaracterizando. Mas o feudalismo ele consistiu em um longo processo, né? No qual as velhas formas de trabalho artesanais, né, foram sendo substituídas pelo trabalho em domicílio, ou seja, nas casas, né? A partir do campo, produzindo para as indústrias em desenvolvimento nas cidades. Assim, durante o século XIV, né, foram desenvolvidas as indústrias rurais em domicílio, como forma de aumentar, então, a atividade produtiva. Os comerciantes, então, distribuíram a matéria-prima nas casas dos camponeses e ali era executada uma parte ou totalidade do próprio trabalho. Né? Essas indústrias representaram uma forma de transição entre o artesanato e a manufatura e permitiram, então, a partir daí, uma acumulação de capital nas mãos desses comerciantes, né? Além de formar mão de obra para o trabalho industrial nas cidades. Então aí a gente começa a ver um pouco dessa transição, né, entre o trabalho artesanal para o trabalho já dentro das fábricas e das grandes produções, né? Esse foi o primeiro texto. O segundo diz o seguinte: na Idade Média, né, as pessoas trabalhavam nos campos, né? Eram ligadas a um senhor feudal, ou seja, o dono do feudo, e moravam nos burgos e eram artesãs. Em todos esses momentos aí da história, né, as pessoas executaram algum trabalho, mas não tinham emprego ainda dentro desse período feudal. O emprego só se disseminou, essa terminologia, com o capitalismo, né? Ou na dimensão capitalista,
quando o trabalhador, né, ele passa a vender sua força de trabalho, ou seja, física ou mental, né, em troca de um salário. Aí se introduz aí essa dimensão do capital, né, do capitalismo. O trabalho de forma desnaturalizada, compreendendo que para os humanos ele ultrapassa a manutenção da vida. Podemos falar dos supérfluos, né, produzidos por essa ação. Essa é uma condição, por exemplo, características de economias capitalistas. Conceitos marxistas como mais-valia, né, capital, alienação, fetiche da mercadoria, modo de produção, entre emprego, o trabalhador assina um contrato de trabalho que especifica suas funções, ou seja, o que ele vai desempenhar dentro da fábrica ou no seu trabalho. Ao contrário do que ocorria aí, então na antiguidade, em que os escravos eram uma propriedade do homem branco, né, na escravidão. E na Idade Média, em que os trabalhadores eram servos e eram presos à terra do senhor feudal, ou seja, o dono das terras forçavam quem não tinha terras a trabalhar para ele. Já no capitalismo, já instaura uma outra metodologia de trabalho, qual? Aí o homem já é livre, né? São livres, e para procurar, eles têm liberdade para procurar outras e melhores condições de trabalho ou de emprego, desde que eles assim achem que ali vai ganhar mais e o trabalho vai ser melhor. Então a gente percebe aí uma série de transformações no campo do trabalho, né? Então, conforme os textos acima e o que eu já salientei aí com vocês, e a pesquisa e tal, a mudança no mundo do trabalho, né, traz uma configuração social nova, né, e pautada nos moldes mais capitalistas, né? Fez-se solo fértil para pensadores como Marx, Weber e Durkheim, né, dedicarem aí, então esforços para analisá-lo e compreendê-lo, né, no caso do trabalho. Mediante suas teorias, percebemos que cada um se aprofunda em determinado tema. O primeiro aborda a divisão social que culmina entre padrões empregados nas sociedades capitalistas, no caso Karl Marx. O segundo traz à luz a discussão, né, o deslocamento do trabalho como castigo ou tortura para o lugar daquilo que se oferece, né, reconhecimento e benefícios. Aqui a gente já vê que é o Weber, Max Weber. E por último ali o Durkheim, né? O que ele vai trazer? Já o terceiro, o Durkheim, aponta a relação interdependente, ou seja, o homem depende do trabalho. Assim como o trabalhador depende do trabalho, o patrão depende da produção ali do trabalhador. Então ele vai fazer todo um aprofundamento sociológico nessa questão, que há uma interdependência que há entre a pessoa quanto à divisão social do trabalho, ou seja, os que mantêm solidariedade umas com as outras, ou seja, o patrão depende do trabalhador e o trabalhador depende do patrão, né? É uma via de mão dupla aí, né? Então, dentro dessas questões, alunos, a gente vai estar estudando e aprofundando um pouco mais esse tema, né? Trabalho e qual a sua importância social e na formação do indivíduo. Então, desde já agradeço a atenção e até a próxima aula.